teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A Revolução Espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 577. Boa noite, Célia. Boa noite, tudo bem? Estava com o microfone fechado. Ok, muito bem, né? Sempre é bom estar com você e dividir essa tela com você. Obrigada. Nós entramos às 7, não é isso? Isso. 7 e pouquinho, tá. É porque a gente está acostumado a fazer palestra em alguns lugares que é 8, mas eu falei, não, lá no Zilda é 1 hora antes. Isso mesmo. Então, vamos dar início. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que a Célia Bandeira trará como tema Pedi e obtereis. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. A sala é sua, tá? Estarei aqui no cantinho. Obrigada. Boa noite a todos os companheiros, irmãos e irmãs, né, do Zilda da Gama que estão conosco aqui. Estamos mais uma vez, né, com vocês, com muito carinho. Escolhemos o tema Pedi e obtereis. Nós viemos passando no nosso planeta Terra por momentos muito difíceis, desde a pandemia, a volta, né, às tarefas, ao convívio na casa espírita, há muitas dores. Acredito que em todas as cidades nós estamos vendo um número muito grande de pessoas que estão na condição de rua, irmãos e irmãs em situação de rua, sem teto, sem alimento, sem poder sustentar a própria família. E ficamos nos questionando, porque o que nós podemos fazer é o mínimo, né? Muitas vezes alimentar com uma quentinha, outras vezes o cobertor, sempre, né, dirigir uma palavra, um sorriso para aqueles que querem sair e podem sair da condição de usuários de drogas que estão nas ruas. Há propostas de levá-los a um abrigo, a acolhê-los em tratamentos, e nós temos contato com grupos assim, fazemos parte dos que preparam, né, as quentinhas, mas o grupo que distribui e que faz esse acolhimento conta em um dos dias com um irmão que é um pastor da igreja, né, evangélica, e que ele faz esse acolhimento, tem uma casa, né, de recuperação, e ajuda, então, as pessoas que querem sair.
E nós começamos a falar dessa questão porque, muitas vezes, nós não nos damos conta de que nós temos pedido muito e queremos ter respostas, obter resultados, mas não fazemos aquilo que nos cabe. Ouvimos, às vezes, algumas pessoas dizerem que pedem e não têm sucesso porque não obtêm aquilo que pediram. Em outros momentos, há aqueles que discordam da postura do auxílio aos irmãos e irmãs em situação de rua, dizendo que eles se colocaram nessa situação e que estão ali por desejo próprio, usam uma expressão infeliz, né, que são pessoas que vivem, né, vamos dizer assim, como vagabundos nas ruas, né, sem desejar sair daquela condição. E nós podemos atestar que não é assim para um grande número de pessoas, de irmãs e irmãos que estão nessa situação, às vezes famílias com crianças, encontramos assim, e realmente ficam sem o trabalho, não puderam pagar um aluguel, perderam o teto e se veem nessa condição. Há muitas pessoas em condições muito piores do que as nossas. E aí nós começamos, né, a nossa fala, pedir. O que será que nós pedimos? Pedimos em função de quê? Nós vamos iniciar com uma obra do Humberto Pazian, Para Viver Bem, da editora Boa Nova, que ele coloca assim: a oração nos coloca em contato com o Criador. Pergunte-se, eu tenho orado, mas não aquela oração recitada, enquanto nossos pensamentos vagam nas atividades do dia, nos compromissos do amanhã e nas ocorrências do ontem, presos ao passado, temerosos do futuro, ansiosos. Também não é aquela oração em que relacionamos todos os inúmeros itens que achamos necessários para a nossa felicidade, nem aquela em que ficamos nos desculpando pelos deslizes e pequenos pecados do caminho. Então, a oração em que nós fazemos uma lista daquilo que julgamos necessários para sermos felizes, pensando até mesmo que Deus não sabe o que nos acontece, o que nós realmente precisamos, né? Do que necessitamos. E a oração do desculpismo, não fiz isso, não fiz aquilo, quando eu fiz, eu errei, os pequenos pecados do caminho, lembrando que são erros, né, que cometemos. E ainda, ele faz o questionamento, pergunte-se sobre a oração como aquele contato íntimo, aquela troca de amor, a busca sincera de estar em união com o Criador. Então, voltamos a fazer a pergunta, você tem orado ultimamente? Você tem feito a sua união com o Criador? Você tem se conectado em contato íntimo com o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos? O que é que nós temos feito com relação a isso? No capítulo do Evangelho, é o penúltimo capítulo, né? Pedi e obtereis. E aí nós encontramos, nesse capítulo, algo interessante, porque inicia a primeira citação, o item 1, falando sobre qualidades da prece. Nos fala, e quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. As orações que fazemos para nos mostrarmos melhores que os outros. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiseres orar, diz Jesus, está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Vós, então, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que o peçais. Interessante esse item, a qualidade da prece. Entrar na intimidade de cada um de nós. E dentro desse local, da intimidade do coração, o Pai sabe em segredo o que pedimos. Ele conhece a nossa vida em segredo. Dele nós não podemos esconder nada.
E é nessa hora que nós podemos pedir que a nossa prece será ouvida, porque nós temos a possibilidade da compreensão deste Pai. No item 2, quando vos apresentares para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Já é uma citação de Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. E também Jesus relata uma parábola que está numa citação de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 a 14. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Então, nós estamos vendo aqui na qualidade da prece, né? O primeiro item, nós nos colocarmos na intimidade do coração, sem estarmos nos mostrando a ninguém. No segundo, reconciliação com os adversários, perdão das ofensas, para que possamos ser perdoados. Se tivermos o coração pesado, com o ódio, com a raiva, com a mágoa, nós não conseguimos nos conectar a Deus. E aí, aquele perdão que nós estaremos pedindo, nós não vamos obter, porque nós não conseguimos perdoar aos nossos irmãos e nem a nós mesmos. E no terceiro, essa parábola. São dois homens que sobem ao altar. Um é o fariseu e o outro é o publicano. O fariseu está em pé, ora e diz: meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens. São ladrões, injustos, adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Ele faz, inclusive, referência a alguém que está ao lado dele. Jejuo 2 vezes na semana. É um ritual, uma prática. E dou o dízimo de tudo que possuo. Então, comprando ali, com aquele dízimo, o seu perdão, se colocando naquela oração como superior ao outro, num julgamento, inclusive com aquele irmão que está ao lado. E o publicano, ao contrário, diz Lucas, que Jesus relata, o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os seus olhos para o céu, mas batia no peito. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Reconhecia seus próprios erros. Vemos nessas 3 citações, Marcos, Mateus, Lucas, como os 3 estão falando da relação com a oração, com a prece, o que Jesus fala sobre isso. E aí nós começamos a entender que a qualidade da nossa prece está relacionada à nossa evolução moral, à nossa compreensão da vida. O que será que estamos pedindo? Por que estamos pedindo? Como estamos pedindo? Então, isso faz muita diferença. E aí nós somos chamados a analisar, né? Não nos colocar em evidência. E nós vimos assim, eu preciso de ir a um local específico para fazer a oração? Não, eu preciso da intimidade do meu coração. Então, muitas vezes eu posso estar numa condução pública e eu sinto a necessidade de levar o meu pensamento a Deus para acalmar meu coração, ou por uma situação que eu estou ali vivenciando. E aí eu fecho os meus olhos. Se não posso fechar os olhos, mesmo com os olhos abertos, mas eu me desligo do que está ali fora e intimamente eu peço a Deus que proteja todos que ali estão. Peço a Ele a sabedoria para não responder muitas vezes ao irmão que por ignorância desafia a nossa paciência, que coloca muitas vezes questões que são realmente provocações. Então, no dia a dia, a intimidade da prece, nós podemos entrar em contato com o Pai sem estarmos necessariamente dentro de um templo, de uma casa espírita, de uma igreja, mas estando na intimidade do coração e estando com a conexão com o Pai, com a espiritualidade maior. Dando continuidade no capítulo, nós temos a eficácia da prece. E aí, Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que é anterior àquele que nós lemos, né? Diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Olha, essa é uma afirmação muito forte. Seja o que for que pedirdes,
vos será concedido. Pedi, crede que obtereis. Então, nós ficamos pensando assim, mas será, né, que se eu pedir, eu vou ter, eu vou obter, como ele está dizendo aqui? E muita gente contesta a eficácia de uma prece. Só que nós temos que ver o seguinte, há leis naturais, imutáveis. Então, se eu pedir a Deus a saúde, sendo que eu tenho muitas vezes um membro atrofiado, na época de Jesus, muitas curas foram feitas. Nos dias de hoje, nós temos ainda médiuns curadores. No entanto, nós já temos a compreensão de que a cura verdadeira não é do corpo, mas do espírito, da alma que habita esse corpo enquanto encarnados. E aí, quantos de nós precisamos curar a nossa alma para que numa próxima encarnação, dando continuidade à nossa vida, o nosso espírito tenha se burilado pelo espírito, de tal forma que não tenhamos mais a necessidade daquela doença, daquela enfermidade, daquele aleijão, como na época de Jesus se falava. Quem buscava Jesus? Os pobres, os estropiados, os aleijados, os loucos. Esses buscavam o Mestre. Já tinham despertado para algo que transcendia a questão da matéria, na sua dor, no seu sofrimento, e nós muitas vezes buscamos, pedimos ajuda a Deus através das nossas orações, exatamente quando estamos em condições difíceis. Se estivermos com as condições normais, boas, muitas vezes nem fazemos a nossa oração matinal, a nossa oração antes de dormir, nosso culto no evangelho, do lar. Quantas vezes nós deixamos para depois, que tudo está bem. Mas se tivermos qualquer enfermidade, qualquer dor, qualquer problema, na mesma hora nós fazemos uma prece. Então, parar para pensar. E aqui, né, Kardec analisa, na hipótese, né, restaria curvar a cabeça sobre a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Pedir para que uma lei seja derrogada, ação e reação, plantio e colheita. O que eu faço, eu não posso passar uma borracha. Uma palavra dita, eu posso até pedir desculpa, mas quem ouviu aquela palavra, guardou a intensidade com que eu falei, a carga energética daquela palavra. Por isso que quando nós ofendemos alguém, nós podemos depois pedir desculpa, perdão, só que aquela ofensa, ela carregou uma energia, deixou uma marca no irmão, na irmã, como deixa em nós também. Quantas vezes ficamos magoados porque o outro disse a nós uma palavra que nos machucou muito. Então, nós temos que pensar no peso das palavras, nós temos que pensar que pedir para que seja derrogada uma lei da ação e reação não é possível. Nós podemos até pedir. Essa é uma resposta que nós não teremos porque é da lei divina que nós plantamos e colhemos. Por conseguinte, Allan Kardec analisa, né? Há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido o seu mecanismo. Então, pensemos, né, na caixa, né, que move o relógio, se for um relógio digital, qualquer que seja a situação, existe ali, né, um movimento, aquele comportamento interno daquele equipamento, não, se nós alterarmos alguma coisa, não vai funcionar. Então, ali vai se cumprir, né, o ponteiro dos segundos, dos minutos, das horas, ou se é digital, os números que ali aparecem. Nós precisamos entender esse tempo, nós precisamos entender esse mecanismo, como ele funciona.
Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos, sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Então, ele não vai derrogar leis, ficando o atendimento dos pedidos subordinado sempre à sua vontade. Então, nós entendemos que essa lei universal da ação e reação, da colheita de acordo com aquilo que você plantou, essa não pode ser modificada. Está na própria estrutura do universo, das leis divinas. Então, eu posso quebrar, né, um copo de vidro e substituir esse copo de vidro. Em primeiro lugar, ninguém precisa ter visto, mas eu, quando olhar para o copo que está substituindo, eu sei que é o novo copo, que eu quebrei o copo anterior. Eu posso juntar os cacos e aí ter o copo de novo, mas ele não vai estar como antes. Nós precisamos entender que há coisas e atitudes, palavras, pensamentos que nós emitimos com uma carga energética que não podem ser alterados naquele passado, porque só existe o momento presente, o momento do agora. Então, o que eu fiz antes está lá, com aquela marca. Então, nós começamos a analisar, mas o que então eu posso pedir e obter? Tudo aquilo que for dentro da justiça divina, tudo aquilo que não derrogar leis. Então, eu posso pedir a Deus a sabedoria. Eu posso pedir a Ele que me dê forças e coragem para enfrentar um problema. Eu posso pedir que Ele ilumine o meu pensamento com a inteligência para estudar, para descobertas das ciências, para um concurso. Pedir a Deus que eu passe no concurso sem estudar. Pedir a Deus que tire de mim uma dor que é causada por mim, porque eu carrego mágoa, raiva, angústia, e eu detono, então, o meu fígado. Eu faço uso, né, do cigarro ou de alguma coisa semelhante que danifica o meu pulmão e eu não quero ter uma consequência na parte respiratória, no aparelho cardiorrespiratório. Como eu posso pedir algo que eu mesmo estou fazendo contra? Então, a gente tem que parar para pensar, pedir a sabedoria, pedir o entendimento, pedir o acréscimo de energias, como diz Maria Dolores, nas provas difíceis, mas sabendo que elas são necessárias. E aí, nós vamos encontrar aqui também a expressão, né? Os bons espíritos nos falam que Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmos, de acordo com essas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o pedir e obtereis está relacionado ao que você tem feito por você mesmo. Você tem se ajudado com atitudes corretas, pensamentos corretos, ações no bem, que te colocam em condição de receber a ajuda. O exemplo: um homem está perdido em um deserto, sofre horrivelmente com a sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair sobre a areia. Roga a Deus, então, que o assista e espera. Porém, nenhum anjo vem para lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em uma determinada direção dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se a caminho desse local. Ao acaso, lhe parece. Chegando a uma elevação, descobre, ao longe, um regato. E com essa visão, recupera a coragem. Se ele tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pela força que me destes. Mas ele caminhou na direção. Se não tem fé, dirá: que boa ideia eu tive, que sorte, tomar a direção da direita e não a da esquerda. O acaso realmente algumas vezes nos ajuda. Quanto eu me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado vencer pelo abatimento. Estamos notando a atitude diferente de quem tem fé e de quem não tem fé? Ambos vão ter que se movimentar na direção de alguma coisa, porque se eu permanecer ali, eu vou morrer de sede. E a gente pode falar da sede do evangelho, da sede de ter o coração acalmado,
pelo Mestre Jesus, da sede de conhecimentos, da sede de carinho, de afeto, de atenção, da sede, da fome, da inspiração. Porque nós necessitamos da presença de Deus em nossas vidas, para compreendermos melhor o porquê das nossas existências, o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Então, o anjo que acompanhou Tobias, se houvesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, porque confiando em seu companheiro não sentiria necessidade nem de pensar. Eis porque o anjo só se deu a conhecer quando regressavam. Olha que interessante. O homem está numa situação de uma criança que cai e que, vendo alguém começar a gritar, esperando que venham levantá-la, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Então, nós somos convidados na Terra, planeta de expiações, de provas, planeta escola de aprendizado, a compreender tribulações e dificuldades para que saibamos como pedir, para que possamos obter, para que nos coloquemos a caminho. Então, a nossa fé, ela nos possibilita a coragem para enfrentar os problemas. A nossa fé nos possibilita as energias renovadas para, confiando em Deus, esperarmos o dia seguinte, mas não inativos. Oração. Nós temos que parar para pensar. E nós vamos buscar no livro da Esperança, Espírito Joana de Anjos, psicografia de Valdo Pereira Franco, quando Joana faz o prefácio da obra Luz da Esperança, ela diz assim: o ser humano prossegue na vertiginosa carreira do desequilíbrio, não obstante os inumeráveis convites que a vida lhe dirige em favor da harmonia. Enquanto estabelece diretrizes para desativar os depósitos de mísseis portadores de alto poder destrutivo, propala a temerária guerra nas estrelas, de consequências imprevisíveis, apesar de estudar. Propostas em favor da paz entre as nações. Prossegue com os testes de bombas mortíferas, embora fomente o amor, a arte e reserve altas importâncias para os programas de solidariedade e de fraternidade, defende o direito da violência e da agressão, quando se crê ou se sente no dever de exercê-los. Dessa forma, são os paradoxos que se multiplicam numa voragem assustadora e inexplicável. Assim, ante a explosão de uma nave, qual a Challenger, milhões de telespectadores que lhe acompanhavam a decolagem na direção do infinito comovem-se, traumatizados considerando as preciosas vidas que se destroçaram, sem a menor consideração. No entanto, pelas multidões esfaimadas que desfilam diariamente nos telejornais, nas redes sociais e comentários da imprensa mundial, morrendo por falta de água e pão. Uma grande sensibilidade domina milhões de indivíduos que se perturbam diante de outros tantos que se tornaram indiferentes pelos problemas do próximo. Face à terrível onda da delinquência que ameaça a todos com a destruição. Vemos governos interessados em sanar os males que corroem as estruturas éticas, disseminam o consumismo, enquanto as drogas e o sexo, aviltado, arrastam incontável número de vítimas que passeiam desditosas diante das suas legislações complacentes. Estamos observando que somos nós que criamos os infortúnios, os problemas. Como poderemos colher a paz se nós vivemos fomentando a desarmonia? Onde encontrar e como aplicar a solução para tantos sofrimentos? Gente, essa obra é de 5 de fevereiro de 1986. Espírito Joana de Anjos falando como se fosse hoje.
Somente através da renovação pessoal será possível fomentar o interesse pelos valores espirituais, restaurando a confiança, restaurando a fraternidade entre os seres humanos, homens e mulheres, que passarão a considerar-se verdadeiramente irmãos uns dos outros, trabalhando em prol do progresso e da felicidade geral. Que a nossa oração seja de fraternidade. Que eu me veja no irmão que está com fome, com sede, que necessita da visita porque está encarcerado ou enfermo em um leito de dor. Jesus disse que toda vez que nós ajudássemos a um desses pequeninos, estaríamos ajudando a ele. Então, nós estamos pensando, pedi e obtereis. O que temos pedido, como tem sido a nossa oração. Porque se eu peço conforto somente para mim, não olhando à volta, será que nós conseguimos entrar e sair de um supermercado com uma pessoa, com uma criança no colo, que nós vemos que realmente não tem condição de trabalho, e não dar a ela o leite ou o pão que ela está pedindo? Será que nós conseguimos viver e sobreviver sabendo que há tantos desabrigados, que há famílias que não têm para onde voltar, que as casas foram destruídas pelas guerras? Será que nós conseguimos deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilos e pedir somente para nós, quando nós sabemos que há mulheres que têm necessidade de vender o próprio corpo em troca de uma ração de comida, não para elas, mas para os filhos, como acontece na África, naqueles campos que abrigam as pessoas que conseguiram sair das guerras naquele continente africano, onde há ainda desgovernos? E elas ficam ali, mas para receber uma ração para seus filhos, o alimento muitas vezes tem que entrar nessa condição da prostituição. Então, nós vemos trabalhos como Fraternidade Sem Fronteiras, que você contribui com uma quantidade pequena, mas que permite que essa mulher seja acolhida num campo aonde ela possa aprender a plantar, colher, viver numa comunidade com dignidade com seus filhos. As crianças irão para as escolas. Procurem saber. É só colocar lá Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão encontrar diversos projetos. Também no Brasil, não só na África. E nós nos lembramos do Albert Schweitzer, que vai ao continente africano para doar o seu amor, o seu trabalho, através da medicina que ele cursou, já com uma idade mais avançada, porque ele necessitava de fazer alguma coisa. Criado por pais que eram evangélicos, ele tinha compreensão de Deus pela a igreja, né, que o apresentou. Mas o que chamou atenção foi a trajetória de Jesus. E o que Jesus fez foi o que chamou a atenção dele ainda pequeno, quando ele ganhou a sua primeira Bíblia. Ele leu, releu, e quando Jesus fala exatamente do fazer, da ação de ajudar ao próximo, aquilo perseguiu toda a sua vida. Pianista, filho de uma pessoa que era influente politicamente, podendo ter uma trajetória toda voltada para a arte, voltada para a política, com condições financeiras, ele ficou pensando, o que eu posso fazer para ajudar meu próximo? E aos 36 anos, né, estou falando que é uma idade avançada para aquela época, né, ele decidiu começar a fazer o curso de medicina, formou-se para poder ir para a África, porque lá havia carência de médicos, de cuidados com a saúde. Foi para lá. Poderia ter ido como missionário, já encontrar uma obra pronta. Ele era formado também em teologia, poderia ir como missionário dentro da teologia. Mas ele quis fazer o que Jesus coloca com relação a auxiliar o irmão, a dar ao seu semelhante o seu melhor, a olhar o outro como irmão. Então ele vai para exercer a medicina. E ao contrário do que ele imaginava quando chega lá, não existe um local para ele atender. Existe o ficar agachado junto de um outro irmão e atender ali naquelas condições. E ele faz isso. Ele depois vê que há um galinheiro que não está sendo utilizado nas obras ali que existem naquela missão. E aí ele
limpa esse galinheiro e vai buscar pessoas que possam ajudá-lo para ali fazer um pequeno local de atendimento limpo, onde ele pudesse, com o que ele entendia da medicina, com medicações, auxiliar as pessoas, fazer o diagnóstico, dar o tratamento. Mas ele percebe que os irmãos ali, né, do próprio povo do continente africano, trabalhavam só quando precisavam, em épocas de colheita, trabalhos específicos. Fora isso, eles viviam aquele tempo com aquilo que haviam conseguido e depois só numa outra época. Então, ele teve dificuldade até de achar pessoas que o ajudassem. Mas muitas pessoas que estavam ali na missão e alguns poucos que haviam sido já atendidos por eles, tiveram a cura, quiseram ajudá-lo. Então, ele organizou tudo. Mas aí ele percebeu, dou o alimento? Não, eu dou o remédio, mas essa pessoa não tem o alimento. Então, ele foi fazer hortas, cultivar também frangos, porcos, para que pudessem as pessoas ter o alimento. Aí percebeu que alguns porcos ou frangos ou outros animais, cabras, bodes, adoeciam. E ele fez o curso de veterinária. Ele voltava ao continente europeu para se apresentar em teatros, tocando seu piano de uma forma magnífica, né? Um expert, né? E ali ele conseguia verba para poder comprar medicação, coisas de curativo e auxiliar e fazer algum curso, alguma coisa para levar. Casou-se com uma mulher que havia feito enfermagem, que poderia ser a companheira ideal também nesse projeto. Meus irmãos, este nosso amigo, quando a guerra veio, ele que era europeu, foi preso, foi mandado para campo de concentração. Ele perdeu tudo. O pequeno hospital, não era hospital, era um postozinho de saúde que ele havia montado, foi destruído. Tudo foi perdido. No campo de concentração, eles se oferecem para tratar dos enfermos. Inicialmente não querem, ele é um preso, né? Mas depois, quando a doença começa a afligir a muitos, permitem que ele faça os atendimentos. E ele faz, inclusive, os soldados alemães, nazistas, porque ele entendia a medicina e o amor ao próximo e o ensinamento de Jesus como a ação. E assim ele faz. Quando a guerra termina e ele é solto, ele volta para a África e começa da estaca zero, novamente o seu projeto. Já imaginamos? A vida de Albert Schweitzer foi uma oração, porque ele agiu, ele viveu a mensagem de Jesus. Por isso eu trouxe essa história para nós. E Joana de Anjos ainda diz assim: a luz da esperança não pode nunca ser apagada nas mentes nem nos corações humanos. São estudos que reafirmam a excelência do pensamento de Jesus, concitando a vivência do amor, a autoiluminação, de modo que os felizes se reconfortem, os semi-mortos por vários motivos despertem e os desesperados se renovam. Perfeitamente segura desta realidade, exoramos ao Mestre Jesus, diz Joana de Ângeles, que nos inspire e, na condição de nosso modelo e guia, nos auxilie a guardar a esperança no íntimo, por mais difíceis sejam os nossos sofrimentos e testemunhos, em qualquer época ou situação. Joana de Ângeles, Salvador, 5 de fevereiro de 1986. Estamos aqui hoje, meus irmãos, com Luz da Esperança, parecendo que ela está falando para nós, nos dias de hoje, que a humanidade caminhou com relação ao pedir e obtereis. Qual tem sido o nosso fazer, a nossa ação? E continuando esse capítulo, vamos ver qual é a ação da prece, porque é muito interessante quando nós pensamos na prece, e foi dito que tudo aquilo que nós pedirmos vamos obter, mas também foi dito, faça a tua parte e o céu te ajudará. Então aqui, Kardec comenta, a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos.
A prece pode ter por finalidade um pedido, que nós sempre fazemos, um agradecimento, que nem sempre nós fazemos, ou uma glorificação, louvar a Deus, estar numa atitude de envolvimento, de conexão com o Pai, que nós entramos em transe na beleza da vida, a beleza de Deus em nós. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos, nos diz Kardec. Aos que são endereçadas a Deus, as preces são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus, porque todos os bons espíritos trabalham dentro da seara divina. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que podem pedir a intermediários, e até que na Terra, muitas vezes, o sacerdote numa igreja, ou mesmo o orador espírita ou o médium, é procurado como se ele pudesse ter uma intercessão maior junto a Deus. Mas não é assim. Somos todos intermediários, sim. Mas a própria pessoa pode fazer a sua oração. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar que todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra, estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem a todo o infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece, de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. Estamos vendo por que o nosso pensamento, uma vez emitido, nós não podemos contê-lo? Por que a energia que está contida nas palavras, não só nos gestos, mas também no nosso pensamento, porque o pensamento é a véspera da ação, então já há ali uma energia, nós temos que vigiar. Por que Jesus disse vigiai e orai? Então, a energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Pensamento bem dirigido, corrente do bem e do amor. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontram. Que os espíritos se comunicam entre si, de pensamento a pensamento, e que nos transmitem as suas inspirações, e que estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Então, é muito interessante nós pensarmos, né, que este pensamento, ele alcança ao ente querido que desencarnou, onde ele esteja. Ao espírito protetor a quem estamos pedindo, se são católicos, e estão pedindo algum santo, né, algum espírito evoluído, ele vai receber esse pedido. A qualquer espírito evoluído que pedimos a ajuda. Da mesma forma, quando nos conectamos de forma negativa, os espíritos que estão vibrando naquela sintonia captam o nosso pensamento e se unem a nós, iniciando então o processo de perturbação. Essa explicação esclarece principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece, diz Kardec. Puramente mística, falam. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar a sua ação eficaz. Então, se nós estivermos pedindo alguma coisa absurda,
nós não vamos ser atendidos, porque existe o quê? Um derrogar de leis. É absurdo, não vai nos fazer bem. E o Pai que compreende a extensão do nosso pedido, ele não vai poder nos atender. Não poder no sentido de não é bom para nós que esse pedido seja atendido. Nós vamos nos lembrar de André Luiz, que está acompanhando aulas, né? um instrutor espiritual. Vão ao hospital, ali encontra uma pessoa que está orando, pedindo a Deus que o liberte daquela dor, daquele sofrimento, prometendo que vai tratar bem a esposa, que não vai brigar mais com o chefe, vai trabalhar todos os dias sem reclamar, que vai ser uma nova pessoa. André Luiz pede, então, que possa ser aplicado o passe a benefício desse irmão, para que ele possa ter no dia seguinte uma melhora. Então, o instrutor concorda, é aplicado o passe, ele dorme. E esse enfermo tem o alívio das suas dores, passa uma noite tranquila, André Luiz fica feliz. No dia seguinte, vão visitar a enfermaria, encontram a enfermeira que foi fazer uma medicação nesse irmão. E ele xinga a enfermeira, empurra, né, a sua mão, ele diz palavras horríveis. Recebe a visita da sua esposa, xinga a sua esposa, reclama, faz ali, né, uma cena terrível. E ainda diz a ela, vou sair daqui, retornar ao trabalho, e eu vou acabar com a vida daquele homem que é o seu patrão. E André Luiz, assustado, porque aquele homem foi deixado no benefício do alívio das suas dores, para que fizesse aquilo que ele prometeu em oração. E aí ele olha para o instrutor e diz, e agora? E é dito para ele, então, nós vamos agora aplicar um passe, para que ele retorne à condição que estava antes. Vamos deixá-lo com os fluidos deletérios que ele mesmo produz, porque com a raiva ele joga ele destila, né, essa raiva no seu próprio organismo, no fígado, nos rins, no baço. Ele compromete sua saúde, ele compromete a parte circulatória do seu corpo, ele compromete seu coração, a sua pressão arterial, a sua pulsação. Então vamos deixá-lo. E aplica então o passe, retirando aqueles benefícios e o deixando com aquilo que ele mesmo provoca. Também acontece isso numa sala de passes com uma senhora, aonde o instrutor diz que naquele dia ela não receberia o benefício do passe aliviando suas dores. Foi perguntado por quê, e a resposta veio. Nossa irmã vem sendo atendida durante 6 meses na casa espírita, aliviando suas dores. No entanto, quando ela chega na porta do centro, ela já vai se dirigindo à casa, planejando uma discussão com o marido. Ela se dirige à casa e lá, antes de dormir, ela já começa a pensar em todas as coisas negativas que aconteceram com ela e experimenta raiva, mágoa. No dia seguinte, quando a sua ajudante chega, ela diz àquela ajudante impropérios, de tal forma que a mulher que havia deixado a filha doente em casa se sente tão mal, mas não pode ir para casa, trabalha assim mesmo. Mas ela sofre com aquelas palavras. Ela sofre porque deixou a sua filhinha enferma e estava ali para trabalhar de boa vontade, foi agredida com palavras, com gestos. E aí, essa irmã que vem trabalhando negativamente dessa forma no seu lar, na sua vida, no seu próprio corpo, não foi atendida, então, naquela noite. Com a dor que vai se exacerbando, ela não briga tanto com o marido, não discute com a sua ajudante, deixa que ela faça lá, prepare a refeição, sem dirigir a ela palavras tão grosseiras. Pede até a sua ajuda. Fica com o espírito mais brando. E nós ficamos pensando, por que será que nós ainda não aprendemos que somos nós que nos adoecemos? Então seremos nós a nos curar. Que caminhos nós temos buscado? Então, ainda neste capítulo, é dito para nós, Kardec estudando a prece, estudando o efeito, a eficácia,
A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-los nas boas resoluções, inspirar-lhe bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tiver se afastado. Então, a questão do pecado, a palavra pecado em grego, errar o alvo, erramos o alvo, então nós vamos retomar o caminho e agora acertar o alvo, retornar ao caminho certo. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida arrasta uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter sua cura? Não, porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Então, vemos, meus irmãos, não vai ser retirado dele a oportunidade dele mesmo fazer o melhor por ele. Porque isso significa ir em busca da nossa evolução, utilizar a inteligência, buscar em si mesmo respostas, as energias renovadas da prece. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar, e a outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa pela sua falta de cuidado e seus excessos, isso está no capítulo 5, no item 4 aqui do Evangelho, veremos que a segunda parte, a que ele provocou, é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem, o ser humano, é o autor da maior parte das suas aflições e que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Será que nós temos que pedir a Deus? Não é a prudência e a sabedoria? Porque nós precisamos entender se estamos sofrendo, por que estamos sofrendo. Nós criamos para nós essas condições. Há males que nos atingem não criados por nós nessa encarnação. Ou que no momento, né, de ira de um outro companheiro, nós fomos enredados naquele processo. Mas nós não precisamos permanecer com este mal em nós. Não é menos certo que essas misérias são resultado do nosso desrespeito às leis de Deus. Se observássemos rigorosamente as leis, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do indispensável, nós queremos o supérfluo e não o necessário. Na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência de excessos. Não passaríamos pelas vicissitudes, pelas dificuldades que essas doenças acarretam. Se pudéssemos, se colocássemos limites às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com as ruínas que nós provocamos, se fôssemos humildes. Não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças. E assim Allan Kardec traça, né, o perfil, e ele trata esse tema da prece, da eficácia dela relacionada à nossa evolução moral, aquilo que merecemos receber. Admitamos, porém, que o homem nada possa fazer sobre outros males, que toda prece seja inútil para se preservar deles. Já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios atos? Então, muitas vezes, aqueles que não creem numa religião, não têm uma religiosidade, dizem que a prece não é eficaz. Mas se eu sei que alguns males são causados por mim e eu evito esses males, já é um caminho. Só que nós, que temos, né, a certeza da presença de um Deus de amor, de luz em nós, em nossos corações, presente em todas as religiões, em todas as crenças, inerentes à nossa condição de espíritos criados por Ele. Nós sabemos que a prece nos dá a energia, a força, a coragem para vencermos as tentações, para vencermos aquilo que nos faz mal. E aí nos fortalecendo, cometendo menos erros, nós temos a certeza de que seremos mais felizes.
A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, aplicando pedi e obtereis, estava reservado ao Espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas os seus efeitos não se limitam unicamente a isso. A prece é recomendada pelos espíritos em função de que renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que a prece proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros. Então, nós precisamos analisar, pedir e obtereis. Como pedimos o que pedimos? Temos merecimento para receber? Temos condições de receber? Então, meus irmãos, já chegando ao final, nós trouxemos aqui Um Minuto com o Chico Xavier. Essa obra que a FEB lançou, ela traz tantas palavras de consolo e em rumo certo. Nós vamos encontrar no capítulo 42, Emmanuel, através da psicografia de Chico. Ação é serviço. Oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura. Assim, com ela, com a criatura e em favor dela. Somos todos amparados por Deus. Oração é força, ação é serviço. Oração sem ação do bem, sem a caridade verdadeira, aquela desinteressada. Quando nós nos movimentamos na direção do nosso próximo, quando fazemos o bem, tudo se modifica. Somos mais fortes, somos mais equilibrados, estamos mais harmonizados, mais conectados com o Pai. Por isso, quando nós estamos passando por um momento difícil, a espiritualidade nos intui. Pega o livro da esperança, a luz da esperança, pega palavras de vida eterna, vinha de luz, pão nosso, para viver bem. Um Minuto com Chico Xavier, o Evangelho, todas as obras, nós temos acesso. E ali, naquela leitura, tem aquela palavra que nos conforta o coração. Tem aquela energia renovada. Tem o ânimo que antes não existia. A motivação. Somos todos filhos de um Pai que nos ama. E é interessante que na oração, os discípulos haviam pedido a Jesus, Pedro pede a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Porque vê a ligação tão bonita de Jesus com o Pai. Jesus, então, ensina o Pai Nosso. E olha que interessante, ele começa dizendo, Pai Nosso, porque é o Pai de todos nós. Não discrimina pessoas, em hipótese alguma. Todas, Pai Nosso, que estais nos céus. Os céus, toda parte, o universo inteiro, as diversas galáxias, em todos os lugares, dentro de nós. Nos criou únicos, não existe ninguém igual. Olha como Ele nos ama, como somos importantes. E aí nós encontramos no Pai Nosso. Esse Pai amoroso continua na oração, quando Ele fala, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos devedores, ofensores. Nos coloca, então, nessa relação que foi dita, que nós precisamos aprender a perdoar para sermos perdoados. Perdoar aos outros, perdoar a nós mesmos. Erramos por ignorância, por invigilância, por isso vigiai e orai. O ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu posso pedir ajuda, mas eu tenho que ir na direção para que o outro possa me ajudar. Lembramos de Jesus, mãos estendidas. O que é que ele nos fala? Através do evangelho que nós conhecemos, que os discípulos trouxeram para nós, os evangelistas, ele estende mãos. Convida a se erguer a mulher que está caída, o ladrão que está ao seu lado no momento derradeiro da cruz, o dito bom ladrão, Dimas, porque ele reconhecia ali, Senhor, eu
sou ladrão, mereço estar aqui, mas o Senhor nada fez e está aqui. Jesus diz a ele que iriam se encontrar no céu. A espiritualidade está pronta a nos atender quando nós estamos modificando o nosso pensamento, quando temos ações no bem. Então, agir, orar, palavra oração, ação, está dentro dessa palavra. Ora, mas age, pratica a caridade, doa o seu amor, confie em Deus. Todas as respostas virão no momento certo, quando você estiver preparado para elas. Todo o bem que você faz retorna para você. Toda a alimentação que você compartilha, toda a oração que você compartilha, todo o amor que você compartilha, nós recebemos com toda certeza. Muita paz e muita luz, meus irmãos. A todos os irmãos e irmãs do Zil da Gama, outros que estejam nos ouvindo, nós agradecemos muito a vocês, porque essa luz divina, que é Jesus e o Consolador, prometido na nossa doutrina espírita, que nos mostra a importância de estarmos conectados ao Pai. Muita paz e muita luz. Gratidão. Nós que agradecemos esse carinho, essa atenção que você nos oferece com esse presente. E agradecemos a todos aqueles que participaram desse banquete nessa noite, né, com essas palavras que nos chamam bem a atenção. E assim convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos o dia que tivemos, os irmãos encarnados e desencarnados que o Senhor conduziu até o nosso coração. Que possam eles, Senhor, receberem os eflúvios magnéticos do amor, da paz, e não esquecendo daqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Que possam eles receberem os eflúvios de seu erguimento, dando-nos a eles condições de seguir na linha, na luz, no amor. Obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa, a Jesus, nosso mestre, e a Deus acima de tudo. Muito obrigado, hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado, Zélia, por esse carinho de sempre. Eu que agradeço. Muita paz e luz a todos. Até a próxima, querida. Audio Jungle.